Senhor, amadas, Deus abençoe o dia de vocês. Hoje é um grande dia. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo em nossa vida. A gente tem visto as lições sobre o Espírito Santo, os dons que ele tem tratado em nossas vidas, como a gente pode ter e aprimorar cada dom, como aula da semana passada, que nós aprendemos sobre alguns dons bem especiais. Eu vou falar alguns aqui: dom da sabedoria, dom da fé, dom do discernimento do Espírito, dom do ministério, dom de exortação, do governo, de contribuição. E hoje a aula completa essa aula anterior, que é sobre os dons dos sinais. Nós vamos falar sobre três dons específicos, que é o dom da cura, o dom de línguas e o dom dos milagres. Então é uma aula curtinha, mas é uma aula bem abençoada. Nós vamos iniciar lá com o versículo-chave que diz assim, ó: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excedente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. Quem não conhece essas passagens, né? Está lá em Coríntios 12 e 13. É muito gostoso a gente ver como Deus prepara nossas vidas e como Ele dá esse Espírito Santo para tratar cada coisinha dentro de nós e como a gente pode ainda operar dentro da palavra de Deus, na obra de Deus, com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, o alvo dessa lição de hoje é saber, né, estar ciente de que existem os dons de sinais, como a gente viu da aula passada. Vários dons, e essa semana a gente completa com outros 3 dons. Usufruir da bênção do uso desses sinais para mostrar a grandeza de Deus. Nada desses sinais veio para o nosso próprio ego, para o nosso próprio ser, mas sim para mostrar a grandeza de Deus. E louvar a Deus pelos dons do Espírito Santo, que é muito gostoso. E em breve todos nós lá na igreja estaremos honrando e louvando a Deus e mostrando os nossos dons, como sempre. E muito bem feito na nossa igreja. Aqui a gente fala assim, ó, é importante a gente entender que o Senhor é soberano sobre tudo. E Ele que nos capacita e capacita os seus filhos para desenvolver esses dons apresentados na Escritura. E a sua obra, ela é obra de capacitação na nossa vida, e ele pode determinar tanto a amplitude quanto a limitação, conforme a vontade dele, conforme a vontade de Deus. Lembre-se, se a gente lembrar hoje, por exemplo, o dia de hoje amanheceu, o sol nasceu. O sol nasceu e trouxe luminosidade nas nossas vidas, trouxe luz para o ambiente. Mas a gente não pode esquecer que atrás dessa grandeza, dessa luz que veio, existe um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que nos dá a graça de receber essa luz. Da mesma forma, são os dons do Espírito sobre a nossa vida. Não podemos deixar de entender que Deus deu esse dom para nós, que deu esse dom para nos mostrar como é sobre nossa vida. Ele deu esse dom para mostrar como a gente pode ser grande com esses dons dentro da igreja, dentro da obra dele, no ministério de levar a palavra verdadeira aos outros. Isso é muito importante. Então, o Senhor, ele nos prepara e nos capacita. Aí nós vemos lá, o primeiro dom que a gente vai falar, completando os dons apresentados na semana passada, ele é o dom de cura. E o dom de cura, ele é, como está escrito assim, ó, que o crente a quem Deus concede um dom de cura deve possuir o discernimento do Senhor, para que ao ter contato com o enfermo, tenha também a orientação divina para que ore para a realização da cura. Aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que usam esse dom
erroneamente e sem discernimento do Senhor, achando que ele pode estar à frente de alguma situação. A gente tem que deixar claro que o mérito do dom de cura dado ao servo do Senhor vem do Senhor, e esse feito, que é a cura, deve ser exclusivamente mérito do Senhor. Não podemos transformar isso num dom para exibição, para atração. Muitas igrejas acabam fazendo isso, mostrando o dom da cura como uma atração para a igreja, um chamariz. E não, tem que ser exclusivamente e unicamente mostrado a bênção do Senhor, o mérito do Senhor. Deus esteja à frente e somente disso. Só para servir como exemplo, nós podemos lembrar que o dom da cura foi representado lá por rei Ezequias. O rei Ezequias pegou uma doença muito grave e ele ia morrer. Só que ele teve a humildade de pedir a cura. Ele chorou, ele orou, ele falou assim: Senhor, me dá mais dias, me conceda a cura dessa doença. Na época, Isaías, que era um profeta de Deus, recebeu do Senhor, de Deus, a informação para levar ao rei Ezequias e falou assim: leve ao meu servo e que ele terá os dias prolongados aqui na terra. E o Senhor concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida. Olha os detalhes aqui. Primeiro, Ezequias foi acometido de uma doença e seria morto, que a doença ia o levar. Segundo, Ezequias pediu a cura. E terceiro, o profeta de Deus levou a mensagem. Então, olha aqui os 3 elementos. É importante que a gente tenha noção do que a gente tenha, que a gente peça a cura e que a gente receba a mensagem de Deus. Então, se você tem a dom da cura, não use para exibição, não use para exaltação própria, mas para a exaltação de Deus. A partir daquele momento, Ezequias gratificou a Deus, honrou a Deus e agradeceu muito por os anos que ele recebeu a mais aqui na terra. Esse é o primeiro dom que a gente vai falar aqui. O segundo dom é o dom de línguas. O dom de línguas, ele é um dom considerado como uma capacidade especial de falar outra língua diferente da habitual. Quando nós falamos do dom de línguas, a gente precisa ter uma noção muito grande que o dom de línguas é um dom dado por Deus, é um sinal que Deus mostra para nós, que você tem a capacidade de falar uma outra língua. Lá na nossa revistinha fala de 2 formas do dom de línguas. No dia de Pentecostes, os crentes se expressavam em outras línguas, que eram idiomas falados por povos que estavam em Jerusalém para a festa dos judeus. Ou seja, era uma língua diferente da habitual que eles falavam, mas era conhecida ainda a língua. Já na cidade de Corinto, vemos que os crentes com este dom falavam em línguas estranhas, que nos parece que não eram conhecidas por nenhum povo ou tribo no mundo. Para estes casos, Paulo exortava que tinha que haver uma interpretação dessas línguas. Então, são dons que Deus dá ao servo dele para falar línguas estranhas e que essas línguas sejam usadas para o bem da obra de Deus, para falar a obra de Deus. E a santificação interna, a santificação, o sinal de santificação da pessoa. Então, se você não tem um dom de línguas, procure por um sinal de falar línguas, procure pelo batismo com o Espírito Santo em falar línguas diferentes. Então, quando nós falamos aqui, ainda em Efésios, fala que aos que ouvem a palavra da verdade, o evangelho da salvação em Cristo, que são selados com o Espírito Santo da prova, até o resgate da sua propriedade. Nós podemos compreender que o dom de línguas é um dom que é dado por Deus, como os outros dons, conforme a sua vontade. E o dom de línguas, na nossa igreja, a gente deve procurar por esse sinal
falando em outras línguas para uma conversa mais próxima com Deus. E o próximo milagre que nós temos é o próximo dom é o dom de milagres. Esse dom de milagres, ele capacita nossas vidas para realizar feitos sobrenaturais, coisas divinas. Mais uma vez lembrando que aqui a gente deve falar dos dons de milagres para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Então, não é porque o servo pode ter esse dom de fazer milagres que ele tem que se glorificar. Pedro lá, quando fala assim, mas o pessoal começou a idolatrar Pedro. E não é assim. Ele fala assim, não vem de mim isso, vem do Senhor, mostrando que é a glória de Deus e não do homem. É muito importante que a gente entenda a capacidade de fazer esses milagres sobrenaturais que venham do Senhor. Não se vangloriar com esse dom especial, mas sim se vangloriar da graça que Deus te deu em ter este dom. E aí a gente já passa por finalzinho, uma liçãozinha curta que traz muitos conhecimentos e aprimora a nossa capacidade de interpretação da palavra e dos dons que a gente pode ter. Então, nessa aula, nós concluímos a lição fazendo alguns questionamentos práticos para serem analisados. Olha que importante. Somos submissos e inteiramente confiantes no Senhor, para que Ele nos conceda poder para realizar os sinais? Então, você confia em Deus plenamente para Ele te mostrar os sinais, mostrar esses dons que Ele falamos na aula passada e nesta aula? A segunda, temos considerado as determinações bíblicas que devem acompanhar o exercício dos dons de sinais ou vemos na nossa experiência algo superior ao ensino bíblico? Aquilo que nós comentamos até agora, não é a sua vontade e nem a sua glória. Todos esses sinais são para a glória de Deus, para mostrar a obra de Deus. Lembre-se, a gente tem que lembrar e deixar muito claro isso, que nós somos ferramentas na mão de Deus. E ferramenta faz o quê? É Deus colocando a mão e usando. Quando você pega uma chave de fenda lá, que você precisa tirar um parafuso do lugar, lá, desmontar alguma coisa, você precisa pôr a mão, pegar a ferramenta e usá-la. Lembre-se, Deus pega você e usa. Você é uma ferramenta na mão de Deus e Ele pode te dar esses dons, esses sinais para a obra dEle, e única e exclusivamente para a glória de Deus, não nossa glória. Você só é um instrumento. Quanto mais esse instrumento, lembra? Quando você vai comprar uma ferramenta, muitas vezes eu escuto aqui em casa falar isso. Imagino que vocês aí nas casas de vocês também. Não pode comprar uma ferramenta qualquer que essa quebra na hora que a gente for usar. Aquela que quebra é aquela pessoa que não está embasada na Bíblia e não está embasada nos ensinamentos de Deus. Simplesmente escuta a sua própria vontade, o seu próprio ego, o seu próprio eu, e não pode. Nós temos que ser a ferramenta perfeita, usada por Deus para a obra de Deus. Então, reconhecemos que os dons de sinais, assim como os demais dons, visam exaltar o nome do Senhor. Reconhecemos, como João Batista, que ele deve crescer e nós devemos diminuir. Simples assim, o Deus poderoso nos capacita e Ele nos dá a liberdade de sermos usados, Ele nos ajuda a sermos usados por Ele como ferramentas perfeitas, varões perfeitos na obra dEle, para a obra dEle, para trazer as pessoas para Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim, aquele que morreu na cruz por você. Deus abençoe sua vida e logo estaremos todos juntos e que o Espírito Santo esteja preparando você e esses dons maravilhosos que eu sei que o Senhor é grande e poderoso para nos ajudar. Amém.